Diz assim a palavra do Senhor. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, no meio evangélico tem acontecido coisas que têm entristecido o meu coração e creio que tem entristecido o coração de todos aqueles que são fiéis aos evangelhos, fiéis a Jesus e que têm, né, visto coisas terríveis aí acontecendo em nome de Jesus. São discursos de ódio proferidos de púlpitos, pelas redes sociais, que se assemelham mais aos muçulmanos fundamentalistas radicais. Tá? Eu quero, né, fazer esse acréscimo. Quando falo do muçulmano, não estou falando e generalizando o muçulmano, a religião islâmica tem, a maioria são gente boa, são gente, né, do bem, mas existem aqueles que são fundamentalistas, radicais, aqueles que, né, chegam até a passar de patamar, são terroristas, porque colocam a vida das pessoas em risco, isso quando não tiram mesmo e matam a vida das pessoas em nome do seu Deus. Nem parece esses cristãos que agem também assim, semelhantes a esses, nem parece que leem as Sagradas Escrituras, nem parece que conhecem a Jesus e os evangelhos que falam sobre Jesus. As suas atitudes sugerem mais um compromisso com a morte, com a destruição, do que com a salvação que Cristo nos trouxe. O que nós temos visto é que uma parcela considerável, tá? Não estou generalizando, eu escrevi sobre isso até no Instagram, a Igreja de Jesus é muito melhor do que isso que nós temos visto. Mas uma parcela considerável dos evangélicos vem tomando contornos de algo doentio. Tá? E aqui não digo só dos evangélicos, aqui também os católicos, ou seja, todos aqueles que se dizem cristãos. Então tem tomado esses contornos doentio, estranho, redundando em evidências explicitamente fanáticas. Inclusive é algo parecido com uma esquizofrenia espiritual que se manifesta em dois extremos. Por um lado, nós vemos esses evangélicos, evangélicas, pregando a palavra de Deus e, através da palavra de Deus, salvando muitas vidas. Por outro lado, vemos também os mesmos evangélicos e evangélicas pregando a mesma palavra e alienando e explorando as pessoas. Por um lado, vemos esses falando do amor de Deus. Por outro, vemos atitudes de condenação, de julgamentos, de destruição daquele que é diferente, daquele que pensa ao contrário, que age ao contrário, que professa uma outra fé. A análise que faço é que se por um lado a igreja tem crescido, graças a Deus, vidas têm sido libertas e salvas, por outro a igreja tem caminhado para um fanatismo que causa enfermidade em vez de cura e que pode levar à morte. Precisamos definir bem aquilo que nós queremos enquanto igreja e, melhor, aquilo que nós queremos que aconteça em nosso país. Como povo de Deus, nós temos duas opções para o nosso país. Queremos ver o Brasil evangélico? Quando eu ouço pessoas falando isso, até dá tremedeira. Ou queremos ver o Brasil de Jesus? Ou para Jesus?
Isso porque o Brasil pode ser evangélico sem ser de Jesus, como pode ser de Jesus sem ser evangélico. Também pode ser evangélico e ser de Jesus, e pode ser de Jesus e ser evangélico. O que nós queremos é um país de Jesus. E quando eu falo de um país de Jesus ou para Jesus, não significa que todas as pessoas devem professar a mesma fé que eu, mas que os valores, que os princípios do Evangelho de Jesus permeiem as estruturas, os governos, os políticos, a sociedade de maneira geral. Se tantos quantos se converterem a Cristo Jesus, melhor ainda. Mas não é isso que faz com que eles sejam os meus inimigos, mas que nós possamos ver os valores do Evangelho, do reino de Deus, permeando as estruturas da nossa sociedade, das atitudes da nossa sociedade. Um país no qual o coração das pessoas esteja cheio do Evangelho do reino, cheio da graça de Deus. Onde vemos melhor os seus sinais do reino pipocando em todo lugar. Amor, justiça, verdade, solidariedade, generosidade, bondade, fé, sadia, alegria, paz, solidariedade, abraçando as pessoas. Agora, o que tudo isso que falamos tem a ver com o texto que nós lemos? Texto lá de Lucas, no capítulo 9, do verso 51 a 56. O texto que nós lemos mostra a grande e primeira manifestação de que processos de corrupção e de fanatismo da fé, de distorção da fé, estão mais próximos de nós do que nós pensamos. Não é um episódio em que Jesus estava ausente. Não é um episódio em que Jesus estava fazendo uma outra coisa. Não é um episódio em que Jesus estava orando lá no monte e os discípulos aqui se perderam no seu discurso, nas suas atitudes. Pelo contrário, Jesus estava com eles. Jesus estava presente em carne, osso e espírito. Jesus estava com Tiago, com João, sendo este o último que entrou aí para a história como um apóstolo do amor. Está lá em João 19, 26. E esses discípulos que caminharam com Jesus, que aprenderam com Jesus, vendo as suas atitudes de amor e misericórdia para com todos, acabaram sucumbindo àquilo que é chamado de síndrome do poder. Se não vejamos, Jesus, tomado de uma obstinação, de uma obsessão pela cruz do Calvário, ele sabia qual era a sua missão, manifesta o seu desejo de ir para Jerusalém. É ali que as coisas iriam se consumar, é ali que ele seria entregue, é ali que ele seria crucificado, é ali que o seu sangue seria derramado, é ali que sairia a salvação para todas as pessoas. E ele então envia os seus discípulos à frente para que de cidade em cidade, eles fossem arrumando pousada para Jesus e os discípulos. Mas os discípulos chegando numa aldeia samaritana, Jesus manifesta o seu desejo de ir adiante, sem parar. Eles haviam preparado ali todas as coisas. Eles foram na frente, prepararam ali uma acomodação para Jesus e também para todos os discípulos que estavam juntos com Jesus. Os samaritanos, quando Jesus chega ali, percebendo que Jesus não queria parar, que Jesus queria continuar o seu trajeto, o seu destino, ou seja, a sua viagem, não se opuseram e deixaram Jesus ir. Em nenhum momento tentaram demover Jesus da intenção de continuar a viagem, de ir aonde ele queria chegar. E aí os discípulos ficam frustrados. Por que ficam frustrados? Porque a missão que foi dada para eles de arrumar ali, ou melhor, a causa deles, de arrumar todas as coisas ali, a pousada, para que Jesus parasse, não foi preciso, ou seja, não se efetivou, porque Jesus não parou e os samaritanos não fizeram nada para que Jesus ficasse ali, não foram hospitaleiros ali com Jesus, na visão deles, para que Jesus permanecesse e dormisse ali.
E como eles não tinham a coragem, e os discípulos, de pedir fogo para consumir a Jesus, eles se dirigem aos mais fracos, se dirigem àqueles que chamam de hereges, os samaritanos, pecadores, aqueles que eram inimigos dos judeus. E aí no verso 54 nós encontramos esta pérola que mostra a distorção, que mostra a corrupção, que mostra aí os indícios de um fanatismo. Eles perguntam a Jesus assim, ó o que eles perguntam. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? O Senhor quer que a gente peça para que fogo venha e consuma e faça uma churrascada com os samaritanos? Eu creio que os discípulos pensaram, alguém vai ter que pagar por isso, pela minha frustração. Alguém vai ter que pagar, porque a causa da qual eu fui incumbido não valeu para nada. E já que não podia ser Jesus, porque Jesus que não quis ficar, Jesus que quis continuar a viagem, Jesus sabia que ele tinha que chegar em Jerusalém. Então, como não podia ser com Jesus, então vai nos samaritanos. Ou seja, lá no fundo do coração de Tiago e João, havia uma frustração enorme. Fizeram tudo o que Jesus havia pedido, foram obedientes a Jesus, e Jesus resolve passar adiante, sem tomar conhecimento. Irmãos e irmãs, se isso aconteceu com a presença física de Jesus ali junto dos discípulos, imagine hoje sem essa presença física. Se no início da caminhada de fé, diante de Jesus, alguém tem o atrevimento de fazer um pedido como aquele, como esse que está aí na tela. Imagine o que uma pessoa ou pessoas vivendo essa religiosidade doentia dos nossos dias, que acha que pode manipular o poder de Deus, que pode fazer com que Deus então haja de acordo com o seu desejo e a sua vontade, como se Deus estivesse à sua disposição e para cumprir os desejos mais malignos do coração. Ainda mais pensando na igreja evangélica de hoje, que com muita tristeza eu digo isso, eu sou evangélico. Às vezes fico com vergonha de ser evangélico, mas sou evangélico, porque eu creio no evangelho de Cristo Jesus. Quando fico com vergonha é da igreja evangélica, dessa instituição evangélica que age como os discípulos agiram, que pensa que o poder de Deus está à disposição dos caprichos dos crentes, dos nossos desejos. Tiago e João foram tomados por um espírito de seita. É o fanatismo. E o fanatismo não salva. O fanatismo não liberta. O fanatismo apenas amargura a vida e mata. E eles foram tomados por isso, por um espírito de seita, como aqueles que se acham exclusivos e que detêm aí o poder de Deus. Um grupo fechado de iluminados que dizem ter a conexão especial com Deus, usando o seu poder a seu próprio favor contra aqueles ou contra aquilo que não gostam ou não concordam. Não gostamos dos samaritanos, não concordamos com eles, com a atitude deles, então vamos matá-los. Para o fanático, a sua missão é mais importante que o propósito dela. Ou seja, a causa do fanático é mais importante do que a missão de Deus, que é salvar vidas. Tiago e João foram enviados para prepararem a pousada para Jesus, não se importando se ele queria ou não ficar na cidade. A missão deles, porque era preparar a pousada, era mais importante do que o propósito da viagem de Jesus, que é ir para Jerusalém, que é ali derramar o seu sangue, que é ali salvar a vida das pessoas. O fanático se acha dono dos propósitos divinos. Para o fanático, toda oposição, ou melhor, toda posição diferente da dele é vista como inimiga, portanto, deve ser destruída. E há um problema maior, um agravante, né? E o problema maior é que não é só a ideia
ou atitude que deve ser alvo da ira, mas o autor da ideia, daquela atitude. Portanto, se destrói não só, ou tenta se destruir não só a ideia, mas também o autor desta ideia. Assim são destruídos os inimigos e suas ideias. No caso de João e Tiago, porque os samaritanos não fizeram nada para demover Jesus de ir para Jerusalém, tornaram-se inimigos da missão deles, da causa deles, que era mais importante do que aquilo que Jesus iria fazer. Por isso, eles teriam que ser destruídos. Tiago e João queriam fazer uma churrascada carismática com os samaritanos, porque eles pensavam diferente, porque agiam diferente, professavam a sua fé de forma diferente. O fanático não aceita nenhum tipo de diferença daquilo que ele acredita e aceita como correto. O fanático acredita piamente que as suas atitudes são justificáveis diante do que acredita ser a sua missão, a sua causa. Por isso, não está aberto ao diálogo. Não existe a possibilidade de mudança, de repensar a sua ideia, as suas atitudes, a sua fala, porque ele se acha convicto de que está correto. Por isso, não está aberto, né, a nenhum tipo de mudança. Lá em Provérbios 18, no verso 2, né, o sábio, né, Salomão, ele diz assim: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Pode ver, as pessoas radicais, que beira aí ao fanatismo, tá? Esse radicalismo que a gente tem visto nos dias de hoje, e vê muito no meio evangélico, são pessoas que não ouvem, são pessoas que só estão preocupados em dar a sua opinião, em defender a sua causa, e não estão preocupados em aprender. Pode-se falar, ó, Jesus falou que é amor, mas ele fala, não, mas eu entendo que não, que é condenação. E ele continua na sua posição. Para o fanático, o poder de Deus é uma energia divorciada do seu caráter. Para o fanático, o poder de Deus é apenas um poder que pode ser usado tanto para o bem como para o mal. A palavra de Deus é usada tanto para a salvação como também para a condenação. Um exemplo disso que quero trazer aí, né, para vocês é o que aconteceu aí no caso da menina que foi estuprada e engravidada pelo seu tio. Veja bem, uma menina de 10 anos, ela não ficou grávida, ela foi engravidada. Uma menina, uma criança de 10 anos, não pensa em relacionamento, não pensa, né, em ficar grávida. Ela foi engravidada por causa de uma violência, ela foi estuprada pelo seu tio. Ela foi abusada desde os 6 anos de idade. São 4 anos de abuso. Imagine a cabeça dessa criança, e agora grávida, ela não sabe nem o que é isso. Experimentou o que há de pior na infância, onde ela deveria viver como uma criança, ter coisas de criança, ser cuidada como uma criança, e no entanto experimentou algo terrível, cruel à sua vida, por quem ela confiava. Ser estuprada por um parente, um tio. Aliás, a maioria dos estupros e abusos são realizados em casa, por gente que deveria dar guarida, segurança, estabilidade às crianças. Segundo o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que saiu agora no começo desse ano, foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil. Os dados ainda são de 2018. Foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil. Desses, 53,8% foram em meninas de até 13 anos de idade. Tá? Vai de 8 a 13 anos de idade. Até menos, até. Né? Eu sei de casos de criança de 1 ano de idade. A média de estupros no Brasil, pasmem, é de 180 por dia. Por dia. E eu nunca vi a igreja evangélica se posicionar em relação a isso.
Eu nunca vi a igreja evangélica, né, se posicionar em relação a todas essas mazelas que vivem as crianças da nossa sociedade, vítimas de abusadores. Mas vi, infelizmente, parcela dela, tá? Ressalvo, não é a igreja como um todo, mas é uma parcela dela. Infelizmente, no último domingo, tá? Um grupo de evangélicos e católicos, é interessante, porque são evangélicos que abominam os católicos pela sua idolatria, mas na hora de unir pela sua causa ali, olha o que o ódio faz, se une pela sua causa ali, insuflados pelos políticos de extrema direita, vão na porta do hospital, lá em Recife, onde estava aquela criança, para chamá-la de assassina, para condená-la. Ah, não chamei a criança, chamei os médicos, chamei aquele ato de assassinato, então, né, a criança não está envolvida nisso. Por princípio, irmãos e irmãs, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida sempre. Mas o que aquela menina agredida, violentada, abusada, estuprada desde os 6 anos de idade, ou seja, 4 anos passando por isso, ela não precisava de vozes vociferando julgamentos e condenação. Não é o momento ali de trazer teologia, de trazer doutrina. O que ela precisava é de amor, de abraço, de respeito à sua dor e sofrimento. Uma criança que nem entende o que está se passando com ela. Ela teve que entrar no porta-malas de um carro. No porta-malas de um carro ali no estacionamento do hospital para ter acesso ali dentro do hospital. Imagine o trauma de tudo isso, vivenciando tudo que ela já passou, agora tendo que se esconder com medo daqueles que se dizem defensores do evangelho, daqueles que se dizem seguir a Jesus, daqueles que se dizem amar todas as pessoas, que estão fazendo isso por amor. Seu nome foi divulgado e o hospital, o endereço do hospital nas redes sociais por uma fanática também extremista e de direita que deveria estar presa. Não sei por que deixaram ela sair. Uma criança que passa por tudo o que passou nas mãos de um bandido não poderia ter passado por julgamentos e condenação por parte daqueles e daquelas que se dizem seguir a Jesus. Porque muitos desses, inclusive, estavam lá condenando o que estava acontecendo, tá? Que é a interrupção da gravidez, aquela criança nem condições fisicamente falando, tá? A medicina diz isso, para continuar a sua gestão e também para dar à luz, ela estava correndo risco de morte. Mas muitos que estavam ali que condenam e condenaram melhor aquilo que está sendo acontecido, condenaram essa criança, são aqueles que defendem pena de morte. Hipocrisia. A palavra de Jesus serve para uma coisa, não serve para outra. Agiram como os membros do Sinédrio, entregando Jesus para ser morto, a fim de que as suas doutrinas permanecessem. Assim como os fariseus, uma boa parte da igreja evangélica de hoje também não conhece a Jesus. Não conhece o seu evangelho. Não tem jeito, não tem outra observação a fazer, senão dizer não conhece. Não conhece. Só lê a Bíblia naquilo que interessa. Lá em Romanos 12, verso 14, diz assim, peçam, o apóstolo Paulo falando, aquele que teve um encontro com Jesus, sua vida mudada e transformada, ele entendeu o que significava o evangelho. E ele diz, peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que ele abençoe e não amaldiçoe. Ou seja, haja sempre com amor, ainda que seja o seu inimigo, ainda que seja aquele que é diferente, aquele que pensa contrário, aquele que age de maneira contrária e até errada. Jesus disse lá em João 8, quando trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Eu creio que muitos desses que estavam lá, né, não lê esse texto ou rasga esse texto, não sei o que faz. Se Jesus dissesse isso hoje, e eu vou contextualizar hoje, porque hoje as coisas estão diferentes. Quem não tiver pecado,
que deu o primeiro tiro na menina. Que hoje é arma, hoje não é pedra. Não só a menina, se Jesus falasse isso, não só a menina, né, seria ali alvo dos tiros, como Jesus também seria metralhado. Porque o que não falta é crente hipócrita e fanático, que acredita que a sua causa é maior do que aquele que o enviou. O fanático não conhece a Deus e por isso não entende que o nosso Deus é o Deus de misericórdia, é o Deus que é justo sim, que é verdadeiro sim, mas é o Deus da graça, que nos trata sempre com graça, senão todos nós estaríamos perdidos. É a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos. Isso vale para crente e não crente. Quem não age para satisfazer os nossos desejos e caprichos, mas sim o seu propósito. E o seu propósito é eterno e é soberano. E o propósito de Deus é salvar sempre e não matar. Jesus veio e morreu na cruz do Calvário não para julgar, mas veio para salvar. Não veio para condenar, mas para salvar. É perdoar e não condenar. O nosso Deus é aquele que acolhe, não julga, mas oferece o caminho da salvação. Tiago e João haviam se esquecido do sermão do monte que Jesus tinha ensinado, quando disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Eles queriam somente o poder de Deus. Isso é coisa de gente má, que usa da religião para os seus próprios fins e que não tem nada a ver com o Espírito Santo. No verso 55, quando eles pediram aquilo para Jesus, o Senhor quer que a gente traga fogo, peça fogo, e Deus então mata todos esses samaritanos, eles são ruins, não merecem, eles não fizeram nada para o Senhor parar aqui, não foram hospitaleiros, tem que morrer essa gente. No verso 55, Jesus diz assim, voltando-se para eles, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, a vida das pessoas, mas veio para salvá-las. O fanático só enxerga os seus interesses. Para o fanático, Deus é capaz de justificar a perversidade, fazendo-se cúmplice dele. Admira-me muito a pergunta dos discípulos. É muita ousadia. Depois de ouvir de Jesus no Sermão do Monte, falando do amor, quebrando com toda hipocrisia, falando que nós devemos amar a todos de igual maneira, inclusive os inimigos, e eles com toda essa petulância chegam para Jesus e perguntam se o Senhor quer que a gente peça fogo para matar esse pessoal? Esqueceram que Jesus tinha passado por Samaria, e ali em Samaria, né, ele salvou aquela mulher, a mulher samaritana, e transformou-a numa missionária da palavra de Deus. Que fora o samaritano na parábola que Jesus contou sobre o próximo, que acolheu o moribundo, aquele que estava caído na estrada, mostrando o exemplo a ser seguido, contradizendo aí o sacerdote e o levita. Agora, como escapar da fanatização e vivermos no sabor da graça de Deus? E aí eu vou para a conclusão. Como nós podemos ficar livres desse processo de fanatização que insiste em tomar conta da igreja? Isso não é só de agora, não. Estou falando do meu tempo, porque é nesse tempo que eu sou chamado para viver e pregar a palavra de Deus. Primeiro, é preciso ter consciência de que todos nós estamos sujeitos a esse processo. Todos nós. Nós corremos sempre o risco. Inicia quando as pessoas começam a idolatrar certo líder ou pastor ou pastora que acaba repetindo as suas palavras e gestos. Ou seja, idolatram tanto a figura do líder religioso que esse com seu poder abusa espiritualmente, né, dos membros da igreja, e eles não conseguem, os membros da igreja não conseguem, né, ler a palavra de Deus e meditar na palavra, mas ficam somente, né, por aquilo que o pastor e o líder falam. É por isso que Pedro diz que os pastores nunca devem ser dominadores do povo,
mas aqueles que o conquistam pelo bom senso, pela moderação, pela vida que se impõe em amor e dignidade. Está lá em 1 Pedro 5. A Bíblia não advoga a tirania pastoral. Porque eu sei que teve pastores, tem um aí, né, o tal de Silas Malafaia aí, né, que falou, que condenou, que incitou as pessoas a irem no hospital. A Bíblia, né, se não fez isso diretamente, mas com as suas palavras. A Bíblia não advoga essa tirania pastoral, porque está sempre por trás dos processos de fanatização. Pastores e pastores que se colocam como donos da verdade e que impõem suas verdades aos seus membros. A única verdade que existe é Cristo Jesus, e esta verdade ninguém pode dominar, ninguém detém ela. E mais, não podemos esquecer que somos especiais porque a graça de Deus está sobre a nossa vida, foi derramada sobre nós e nos tornou santos, justificados. Não somos especiais porque Deus nos ama mais do que as outras pessoas, Deus nos ama mais do que aqueles que estão lá fora. Quando se envereda por esse caminho, há que se tomar cuidado, porque podemos até chamar fogo do céu para queimar os contrários, os que pensam ou creem de forma diferente. É preciso saber que é uma enorme responsabilidade falar em nome de Deus e invocar o seu poder. Os crentes deveriam tomar muito cuidado, ou mais cuidado, ao dizerem que foi Deus quem disse ou revelou alguma coisa. Às vezes ouço pessoas que não têm argumento nenhum, defendendo uma causa burra, que usam o nome de Deus numa discussão e começam dizendo foi Deus quem falou, ou então está na Bíblia. Fazem uma leitura literal dos textos sagrados, não levam em consideração os contextos, a época, os autores em que foi dito e feito aquilo. Não conseguem contextualizar e muito menos passar pelo crivo da Bíblia como um todo. Porque versículo isolado, já disse isso várias vezes, versículo isolado não representa a palavra de Deus, a Bíblia é um todo. Isso porque não conhecem a Bíblia, mas somente aquilo que interessa. Dizem ser obedientes à reta doutrina, mas somente naquilo que lhes agrada. São literais no que concorda com as suas ideias, mas naquilo que os confrontam, aí usam os argumentos de que devemos saber interpretar o texto antigo. É interessante, quando Jesus diz, vai vendo tudo que tem e dá aos pobres. Né? Aí não, aí temos que ver o contexto. Jesus não queria falar isso, aquela coisa toda, tal. Mas naquilo que concorda com as suas ideias, aí é literal. Por isso, fanáticos estão sempre prontos a condenar os outros, mas são sempre benevolentes com os seus próprios erros. O fanático age assim, querendo que as coisas que fazem em nome de Jesus aconteçam de qualquer maneira, senão chamam fogo do céu para consumir aqueles que pensam contrário ou diferente. Tiago e João agiram assim, ou seja, não é da nossa igreja, não pensa como nós, não acredita como nós, portanto, é contra nós, tem que ser destruído. É só você ler um pouquinho antes, aí no texto, né, que está lá nos versos 49 a 50, onde eles viram pessoas que estavam ali pregando e expulsando demônios em nome de Deus. E aí eles falaram, nós devemos então impedir essas pessoas de fazerem isso. E Jesus diz assim, não o proíbo, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Ou seja, se prega aquilo que nós não pregamos, então tem que ser destruído. Terceiro, é preciso saber qual o genuíno espírito do evangelho de Jesus. Por isso é importante ler a palavra de Deus. A igreja precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu insisto sempre nisso. Insisto com vocês, igreja. Insisto lá na faculdade, na FATIP. No primeiro ano sempre digo, leiam a Bíblia toda. Não saiam da FATIP, do curso de graduação em teologia, sem que tenha lido a Bíblia como um todo. Se não conseguiu fazer isso, infelizmente, continue lendo, mas leia como um todo. Você precisa conhecer o texto sagrado, a revelação de Deus, porque serão ministros da palavra. E nós, como povo de Deus, precisamos conhecer para pregar essa palavra da maneira correta. Senão a gente vai pregar alguma coisa aí que não tem a ver com Deus, com o seu caráter,
com o evangelho de Jesus. Muitos decoram versículos e acham que conhecem a palavra de Deus. A Bíblia ainda é o livro mais vendido no mundo, mas infelizmente não é o livro mais lido no mundo, muito menos o mais praticado. Muitas vezes as Bíblias ficam ensaboando as axilas de muitos crentes, como se fosse um desodorante, né? E tem gente que às vezes está com CC danado, que a hora que coloca a Bíblia debaixo do braço, Jesus morre lá no Gênesis. Vai de casa em casa, né, a Bíblia aí rodando com as pessoas para a igreja, ou melhor, da casa para a igreja, da igreja para a casa. Alguns deixam na igreja para guardar lugar. Muitos usam a Bíblia na estante aberta, né, geralmente no Salmo 91. Outros têm trechos em quadros espalhados pela casa, mas isso não significa conhecer a palavra de Deus e, consequentemente, a Deus. É por isso que Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Devemos sempre nos perguntar: será que o espírito do evangelho está em mim? Será que aquilo que eu faço agrada realmente a palavra de Deus, o meu Deus? Porque todos nós corremos o risco de esquecer o evangelho, deixando de seguir o perfil de Jesus, mas assimilando o perfil de lideranças, quer seja religiosa ou política. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos livre desse processo de fanatização. Se queremos ganhar o Brasil para os evangélicos, então vale tudo, vamos fazer qualquer coisa, até pregar um outro evangelho e viver um outro evangelho, desde que funcione. Mas se queremos ganhar o Brasil para Jesus, então só vale pregar o evangelho de Jesus, mesmo que as coisas aconteçam devagar, mas vá salgando a terra, iluminando o mundo em nome de Jesus. Que possamos ter sempre consciência do grande amor de Deus, esse amor que foi derramado na cruz do Calvário por nós, que Deus quer salvar e nunca destruir. Ninguém é inimigo só porque não professa a mesma fé que nós. Jesus também morreu por eles. Jesus amou o mundo, diz a palavra de Deus, não amou um segmento, não amou uma seita, não amou uma denominação, mas amou o mundo. É assim que o texto bíblico diz, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Lá em João 3, 16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Por isso, aqueles que foram na porta do hospital lá em Recife e aqueles que apoiam esta atitude não creem no mesmo Jesus dos evangelhos, no mesmo Jesus que eu creio, pois jamais Jesus faria isso. Tenta imaginar se Jesus estaria ali na porta dizendo: bandidos, assassinos, assassinos. Imagina. Talvez se Jesus aparecesse ali, eles diriam: o senhor quer que a gente mande fogo para queimar esse hospital? Precisamos mostrar o amor de Deus e não o ódio do diabo, do pecado, que isso vem deles. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o nosso país e que possamos ser uma igreja conhecida pelo amor, que tem seus princípios, que defendem sim os seus princípios, mas que sabe a hora certa de fazer isso e sabe a hora certa de demonstrar o amor, a graça e a misericórdia do nosso Deus. Deus abençoe essa criança, que ela tenha todas as condições de crescer, se desenvolver, com tudo que ela precisa para que isso aconteça, inclusive na vida espiritual. Que haja gente de Deus ali do lado dela, para que possa apresentar esse Jesus maravilhoso, amoroso, que cuida de nós, que não condena ninguém, mas que nos abraça e nos acolhe, que nos trata sim diante do pecado, mas nos acolhe do jeito que nós somos. Que diz: vinde a mim, você que está cansada, está sobrecarregada, que foi estuprada, vinde a mim, porque eu vou aliviar a sua carga. Vou dar descanso à sua vida. E ela possa ter esse encontro com esse Jesus dos evangelhos. Que Deus nos abençoe. Amém.